Então, por exemplo, por fontes como essa que eu exemplifiquei, nós sabemos que Paulo morreu decapitado, que a Bíblia não fala como Paulo morreu. Nós sabemos que João não morreu na ilha de Patmos. Depois que ele escreveu o Apocalipse, ele sai da ilha de Patmos e volta para Éfeso e morre em Éfeso. E a gente sabe que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Aí já fica um pouco mais difícil, como é um evento assim próximo à fonte apostólica, mais tardio, é do 2º, 3º século em diante, ver todos os detalhes. Esse fragmento da Acta Martíria que nós temos, que conta de Pedro, fala que quando ele foi para Roma, que ele estava pregando em Roma. E parece que o Evangelho de Marcos realmente foi escrito em Roma. Porque Papias, que estava lá atrás, fala que Pedro ditava o Evangelho e Marcos escrevia, em Roma. E que Marcos ajudava Pedro. E que Pedro, um dia, ele ficou apavorado que a igreja ia ser perseguida em Roma, na época de Nero, e Pedro fugiu de Roma. Eles queriam tirar Pedro de Roma, porque sabia que ele ia ser o primeiro a morrer. E quando ele estava saindo de Roma, ele escutou uma voz que dizia Quo vadis, que em latim significa onde é que você vai? Quo vadis. E ele lembrou da época que ele negou Jesus. Aí ele, envergonhado, deu meia volta e falou, não, se a minha igreja está ficando, eu não vou abandonar a minha igreja, vou ficar aqui. E ele acabou sendo martirizado. Uma questão de fé também, de né? fé. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus. Então a historicidade disso é muito plausível. A chance... Veja que eu estou usando bem uma linguagem acadêmica. A plausibilidade, a chance é muito grande de Pedro ter sido morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Isso para responder a questão do Pedro. Agora, a segunda pergunta sua, né? Você usou uma palavra que eu estou tentando lembrar. Conveniência. A conveniência, essa mesmo. A conveniência da igreja. Isso aqui eu tenho que responder também com muito tato para não ofender a fé de ninguém. Mesmo porque não é que você agora isentão, medroso, não. Você tem que falar a verdade, mas com amor e respeito pelo outro que pensa diferente de você. Mesmo porque eu tenho tantas memórias boas do catolicismo e de pessoas católicas, sabe? Se eu, por diferença teológica, colocar no inferno os católicos, o que eu faço com Madre Teresa de Calcutá? O que eu faço com a Irmã Dulce? Se eu entrar no céu e não encontrar a Irmã Dulce ali, eu vou ficar na dúvida se eu entrei no lugar certo. Sim, Você tá entendendo? É um São Francisco de Assis, uma Frei coisa Galvão, assim, Frei Galvão, gente maravilhosa. E sem contar os santos não canonizados, não beatificados, que eu conheci em vida. Você entendeu? Eu, como adventista, eu não como carne de porco. Só um episódio rápido, eu vou entrar na sua pergunta, só para ilustrar. Isso aqui eu acho que é importante o pessoal adventista saber como disso. kosher, assim? Kosher. Não chega a ser kosher igual o judeu, porque eu não tenho aquela preocupação, por exemplo, do leite sangue na carne. Mas a gente, por exemplo, eu não como carne de porco, eu não como frutos do mar. Mas eu não tenho aquele problema assim, por exemplo, a faca que cortou o queijo não pode... Sim. Você entendeu? Se for um hambúrguer, não tem problema ter o queijo junto com... Né? E também a modificação é diferente, porque o kosher do judeu é uma questão puramente cerimonial. A dieta alimentar do adventista é uma questão de saúde. O meu corpo é o templo do Espírito Santo, então não envolve só o que eu não como. A prática, se Deus me deu esse corpo, eu vou preservar dele. Então nós evitamos alguns vícios, a gente evita a moderação, por exemplo, a busca o exercício físico, a luz solar, beber mais água e menos refrigerante, esse tipo de coisa assim. Perfeito. E algumas coisas a gente não usa mesmo, né? Por exemplo, eu sou abstêmio, eu não bebo bebida alcoólica. O judeu já bebe. Então, só para pontuar essa diferença. Mas, por eu não comer carne de porco, quando eu estudava aqui na Universidade Católica, fazendo o doutorado, o meu primeiro doutorado, aquele que eu falei em grego do Novo Testamento, eu ficava hospedado nos Padres de Sion, que é uma casa atrás ali do Museu do Ipiranga. Sabe? Nossa, eu tenho um carinho muito grande. Os irmãos de Sion, se algum deles ouvir isso aqui, sabe? O Padre Hilário, que era o superior da ordem, tinha vários dele lá, o Padre Vander, sabe? Vários, Donizete, tinham vários lá, muito, muito queridos ele. E eu lembro que eu chegava no domingo à noite, pegava um ônibus, que eu moro ainda em Engenheiro Coelho, uns 200 quilômetros daqui, pegava o ônibus, vinha até o Tietê, do Tietê pegava um carro, um táxi, às vezes, chegava ali e dormia lá, porque na segunda-feira eu tinha aula. Ficava até a quarta-feira com os padres lá. O primeiro carinho deles lá, eu lembro do padre Vitório, por exemplo,
Eles nunca cobraram 1 centavo de eu ficar lá. Eu ficava hospedado, tinha um quarto pra mim. Caramba. Com todo carinho. Eles não tinham nada, eu nem católico era, sabe? E eu tava numa dificuldade pra estudar, que a coisa, doutorado era caro. Aí eu consegui uma bolsa lá com o Padre Mansato. E eu fazia doutorado em teologia e filosofia ao mesmo tempo. E não paguei um tostão lá na Assunção. O carinho que eles tiveram comigo. E quando eu dormia lá e tudo e tal, um dia eu chegava domingo à noite, tava passando Fantástico, tava os padres tudo lá na sala, que a casa TV, né? Padres e seminaristas. E eu lá na cozinha já deixava a comida pronta pra mim lá. Aí um dia eu peguei, como sempre, peguei o arroz, o feijão, fui esquentar no micro-ondas. Quando eu tava esquentando lá, o padre chega. Rodrigo, me perdoa, tirou o prato da minha mão. Eu falei, eu tomei um susto, me perdoe, pedindo perdão e pedindo desculpa e tudo mais. Eu vou fritar um omelete pra você e o arroz tá limpinho e tudo. O que foi? Falou, não, desculpa, nós esquecemos que você vinha hoje e a empregada colocou toicinho no feijão. E eu esqueci que você vinha e esqueci de te avisar. Me perdoe. E a preocupação daquele padre em respeitar a minha fé, com medo de eu já ter dado uma garfada e comido o feijão com toicinho, foi um respeito tão grande que até hoje eu me emociono lembrando disso. E há outros exemplos também. Eu podia ficar até de madrugada aqui contando exemplos, até com ateus que me trataram bem. Então, por isso, assim, eu tenho muitas memórias agradabilíssimas. A minha discordância do catolicismo é doutrinária, não é pessoal. Eu não tenho trauma da igreja. Vocês entendem? E tem muitos benefícios. As Santas Casas de Misericórdia, meu pai morreu numa Santa Casa de Misericórdia e quem mantinha era a Igreja Católica.